No ano de 2010, Vito Nicastri, ou Senhor do Vento, um importante empresário italiano, estava descansando em sua luxuosa casa na Sicília, quando escutou fortes batidas em sua porta. Era a polícia. Acontece que Nicastri era fortemente ligado à máfia, e ele estava prestes a ter mais de 1,3 bilhões de dólares em bens adquiridos por meios ilegais confiscados, um valor recorde. Mas em que tipo de negócios esse homem estava envolvido? E o mais importante, o que é que um mafioso ainda faz nos dias de hoje? Bom, de manipulação de resultados de jogos, a venda de comida falsificada, parece que esses caras ainda continuam bem ocupados. Então pegue seu chapéu fedora, meu jovem, porque estamos prestes a entrar no submundo do crime. Ok, vamos começar do início. Quando as pessoas falam em máfia, elas não estão falando de uma única organização. Esse é um termo genérico para descrever qualquer um dos diversos grupos de gangsters, cujas origens podem ser rastreadas até o sul da Itália. Embora diversos outros sindicatos organizados do crime pelo mundo afora também possam ser chamados de máfias, o vídeo de hoje vai focar principalmente nos gangsters da máfia norte-americana, que foi fundada pelos imigrantes italianos, e na própria máfia do sul da Itália. Durante seus dias de ouro, durante os anos 1950, a máfia norte-americana podia exercer a sua influência em todos os lugares do mundo. Eles formavam uma ampla rede de 26 gangues ou famílias dispersas por diversos estados nos Estados Unidos, e corrompendo tudo que podiam colocar suas garras. No entanto, dos anos 1960 em diante, o governo norte-americano se desdobrou em esforços para tentar detê-los. Um a um, os mafiosos mais proeminentes foram sendo derrubados, e muitos deles escolheram delatar alguns companheiros em troca de uma redução em suas penas. Então, nos dias de hoje, a máfia norte-americana não está nem perto de ter a influência que teve no passado. No entanto, isso não quer dizer que eles desapareceram. Na verdade, as ditas Cinque Famiglie, que são as 5 famílias mais poderosas da máfia na cidade de Nova York, têm se mantido bem ocupadas. E do outro lado do Atlântico, seus parentes italianos também têm feito algumas coisas bem interessantes. Mas iremos focar nos Estados Unidos primeiro. Em sua essência, a máfia se importa com uma única coisa: fazer dinheiro. E eles não têm nenhuma ressalva a como fazer isso. Antigamente, isso significava violência nas ruas, ataques públicos e redes de extorsão, em que os bandidos garantiam segurança e proteção a todos que estivessem dispostos a pagar por isso. Mas o grande problema desses métodos é que eles não eram muito discretos, por assim dizer. Então, em resposta a esses atos, o governo dos Estados Unidos aprovou a Lei contra Organizações Corruptas e Grupos de Extorsão, ou RICO Act, em 1970. Assim, todo criminoso que fosse pego trabalhando para uma organização criminal deveria sofrer penas mais pesadas do que os indivíduos agindo sozinho. Desde então, a máfia aposentou suas armas e começou a preferir crimes mais difíceis de rastrear, como fraude, crimes fiscais e tráfico. E considerando que esses negócios obscuros faturam mais de 160 bilhões de dólares todos os anos, parece que eles fizeram um bom negócio em mudar a estratégia. Dito isso, crimes fiscais não são bem uma novidade para a máfia. Eles só tiveram que se adaptar aos novos tempos. Por exemplo, com apostas. Os mafiosos começaram a investir em cassinos, ainda no começo dos anos 1930. O que eu quero dizer é que Las Vegas foi basicamente construída com o dinheiro da máfia. Mas o cenário mudou bastante desde essa época, principalmente graças ao advento das apostas online, nos anos 1990. No entanto, apostas online são proibidas em Nova York, onde as 5 famílias estão estabelecidas. Então, o que eles fizeram? Bom, eles simplesmente montaram cassinos online, em lugares onde eles são legalizados, como na Costa Rica. De lá, eles podem processar as apostas feitas em sua cidade natal. E como os computadores dos mafiosos fazem os dados passarem por inúmeros servidores diferentes, os fiscais têm dificuldades em seguir os rastros dessas operações escusas. Fazendo isso, a máfia ganha uma grana bem alta. Entre 2010 e 2011, somente a família Gambino faturou a bagatela de 1,7 milhões de dólares. Mas se você achava que a rede de crimes acabou por aí, você não poderia estar mais enganado. As apostas abrem as portas para outra fonte bastante imoral de renda: a agiotagem. Isso é quando alguém te oferece dinheiro, mas espera receber de volta uma quantidade muito maior do que o valor que foi emprestado. Veja bem, as pessoas que apostam podem entrar muito rapidamente em dívidas se a sorte decidir não sorrir para elas. E se eles estão gastando todo o pagamento assim que ele cai na conta, então nenhum banco vai querer emprestar um centavo. Mas adivinha só, o senhor da máfia vai. Só tem um detalhe: uma taxinha de juros simbólica de 200%. É o cenário perfeito. Você fisga as pessoas com seus sites de aposta. Elas gastam todo o dinheiro que têm para te pagar. E depois você as afunda ainda mais em dívidas, oferecendo empréstimos predatórios. Como eu não sou mafioso, eu não posso emprestar dinheiro ou garantir proteção para você. Mas eu posso garantir 100% de vídeos interessantes baseados em fatos, que vão satisfazer o seu vício por conhecimento. Então, clique nos botões de curtir e se inscrever, para que você nunca perca nenhum de nossos conteúdos incríveis. Tudo pronto? Maravilha! Agora, continuando. Onde foi que eu parei mesmo? Sim, empréstimos predatórios. Tem um pequeno problema em emprestar dinheiro para pessoas que vão apostar tudo na hora.
Pode ser que elas não sejam capazes de te pagar. Mas é claro que a máfia sabe disso. Na verdade, eles estão contando com isso. Veja bem, se você tem uma dívida e você não pode pagá-la em dinheiro vivo, eles vão te obrigar a pagar de um outro jeito. E é precisamente assim que esse sindicato secreto começou a se envolver com o mundo dos esportes. Os membros das máfias são famosos por localizar atletas com vícios em jogos, emprestarem a eles centenas de milhares de dólares para alimentar esse hábito ruim e então oferecer uma forma fácil e barata de acabar com suas dívidas, manipulando os jogos. Normalmente, isso significa que o atleta corrompido deve jogar mal, contrariando as expectativas dos agentes de apostas e forçando o resultado do jogo em um rumo improvável, no qual os mafiosos apostam uma grana bem alta. E isso tem acontecido assim há anos. Na verdade, o agente de apostas e associado da máfia de Chicago, Donald Dawson, confessou ter manipulado os resultados de mais de 30 jogos da NFL nos anos 50 e 60. Mas como é que um desses criminosos manipuladores consegue se aproximar de jogadores? Bom, isso fica muito mais fácil quando eles já são amigos próximos dos próprios donos dos times. Até 1989, já havia sido descoberto que 26 donos e ex-donos de franquias da NFL tinham vínculos com os agenciadores de apostas e com o crime organizado. Esses caras não só se faziam de cegos, eles quase que certamente também tinham um dedinho nas manipulações. E quando alguma autoridade vinha xeretar para ver o que estava acontecendo, as investigações geralmente eram abafadas ou encerradas sem nenhuma explicação oficial. Esses donos de franquia com certeza sabiam muito mais do que estavam deixando transparecer. E você pode até pensar que, pelo menos, as pessoas diretamente responsáveis por manter o jogo justo estariam fora do esquema, mas não. Mesmo os juízes podem ser corrompidos. Tim Donaghy teve sua aposentadoria compulsória como árbitro da NBA, depois que foi descoberto que ele estava na folha de pagamento da família Gambino e estava manipulando os resultados dos jogos. Depois de exposto, Donaghy revelou que os Gambino ameaçaram machucar sua esposa e filhos se ele contasse a alguém sobre esse acordo. Então ele se tornou apenas mais um marionete, forçado a se manter em silêncio, enquanto a máfia abusava de sua posição de poder. Caramba, e eu achava que os árbitros eram pessoas boas. Hoje em dia, manipulações de jogos nas ligas principais são muito mais raras, mas as ligas menores, que são bem menos vigiadas, são muito mais propensas à corrupção. Somente em 2021, apenas na Liga Europeia de Futebol, os resultados de mais de 400 jogos foram sinalizados como tendo probabilidades suspeitas, e quase metade deles ocorreram nas ligas menores. E os rumores dizem que eles começaram a manipular até mesmo as apostas em jogos de esports, como nas competições de Call of Duty e Fortnite. Obviamente, eles não vêm a público admitir nada disso. Talvez eles não estejam prontos para serem chamados de nerds. Mas em 2020, apostas com probabilidades suspeitas nos esports cresceram incríveis 150% em relação ao ano anterior. Caramba! Mas mesmo que a manipulação de resultados de jogos renda mais de 120 milhões de dólares por ano para organizações criminosas, isso é pouco se comparado aos 1,7 trilhões que essa indústria faz todos os anos. Então, no grande esquema geral, a máfia acaba nem ganhando muita coisa. E para jogar sal na ferida, mais da metade dos estados norte-americanos já legalizou alguma forma de apostas em esportes. Então a máfia perdeu ainda mais o seu poder sobre o cenário das apostas online. Mas considerando que todo pagamento online deixa algum tipo de rastro que a polícia pode seguir, como é que a máfia consegue operar nessas plataformas? Bom, eles se aproveitam de alguns mercados financeiros encriptados, que permitem que o dinheiro seja movimentado de forma totalmente anônima. Mesmo que Mafia Coin não vá aparecer em nenhuma plataforma digital em um futuro próximo, os moços de terno preto têm comprado Bitcoin para lavar dinheiro e o usam para comprar bens ilegalmente ao redor do mundo, sem deixar rastros. As gangues de criminosos lavaram 8,6 bilhões de dólares de dinheiro sujo através da criptomoeda em 2021, um aumento de mais de 30% em relação ao ano anterior. E nas profundezas da chamada Dark Web, existem relatos de organizações de assassinos de aluguel que podem resolver os seus problemas mais à moda antiga, por algo em torno de 10 mil dólares em bitcoins. Mas eu não me preocuparia tanto assim com isso. Pode até ser que alguns desses capangas sejam assassinos de verdade, mas a maioria não deve passar de um bando de golpistas baratos, tentando fazer dinheiro rápido, provavelmente operando o esquema do porão da casa de sua mãe. Lembre-se, a máfia tenta se manter o mais longe possível dos crimes violentos nos dias de hoje. Na verdade, eles geralmente ficam escondidos bem à vista, se infiltrando em negócios legítimos e os corrompendo de dentro para fora. Agora prenda o seu fôlego, porque essa investigação está para ficar muito mais mal cheirosa. Acredite ou não, esses fraudadores destemidos estão no negócio de coleta de lixo desde os anos 1950. Isso porque as cidades norte-americanas pararam de coletar resíduos comerciais, abrindo espaço para prestadores de serviços particulares. E digamos que a máfia não tem medo de fazer o trabalho sujo, e logo agarrou diversos desses contratos imediatamente, literalmente tornando-se lixeiros. No entanto, eles não ficaram particularmente felizes em ter que repartir os seus lucros com competidores legítimos. Quando a empresa Browning Ferries
de gerenciamento de rejeitos, se instalou na cidade de Nova York. Em 1993, a esposa de um de seus altos executivos achou um presentinho em seu gramado, uma cabeça de cachorro com um bilhete que dizia "Bem-vindos a Nova York". Fala sério, isso com certeza não foi só uma brincadeira. Mais recentemente, no entanto, há indícios de que as gangues de Nova York estejam perdendo seu controle sobre a coleta de lixo. 30 membros das famílias Gambino, Genovese e Lucchese foram presos em 2013, e todos eles foram associados ao esquema de lixeiros. Mas o mesmo não pode ser dito das famílias que operam em Nova Jersey e na Filadélfia, onde os oficiais dos estados afirmam que a máfia ainda tem uma presença significativa no negócio da coleta de lixo. O chefão da máfia da Filadélfia, chamado John Lee Gambi, teve um emprego estável por mais de 7 anos, entre 2003 e 2010. E eu estou falando de um salário de $1.000 por semana, com direito a plano de saúde e tudo mais. Então, afinal, o que ele fazia? Absolutamente nada. Ele mandava seus lacaios fazerem todo o trabalho. Meio lixo, na minha opinião. Lee Gambi pode não estar mais ocupando esse cargo, mas é quase certo que tem outra pessoa em seu lugar. Só que essas táticas sujas não estão limitadas apenas na indústria do lixo. Ah, não estão mesmo. A máfia de Nova York também se infiltrou na construção civil nos anos 1980. E no final da década, os chefes da máfia tinham um controle de 75% dos projetos de construção ao redor da cidade. Se levarmos em conta que essa indústria gera cerca de $10 bilhões todos os anos, isso significa muito poder e dinheiro. Hoje em dia, eles já não têm mais o mesmo nível de controle, mas ainda continuam no jogo. Empreiteiros ligados à máfia continuam erguendo projetos em toda Manhattan e estão fortemente ligados à construção da Freedom Tower, o prédio que está sendo construído na antiga locação do World Trade Center. Recentemente, em 2021, os Gambino foram pegos num grande esquema de suborno que se estendia por toda a cidade de Nova York. Um empreiteiro corrupto ligado à máfia estava subornando empregados de diversas companhias em troca de pagamentos mais altos e mais contratos de trabalho. Os mafiosos conseguiram arrancar milhares de dólares de diversos projetos em desenvolvimento ao redor da cidade antes de serem descobertos. Se infiltrando em indústrias legalizadas como a construção civil e a coleta de lixo, os membros da máfia podem alegar que têm fontes de renda legítimas, caso sejam investigados. Isso porque, desde o RICO Act, ser pego significa o seu fim. Portanto, é muito mais seguro se manter em sigilo e se escondendo por trás da cortina de fumaça da lei. Mas simplesmente ser um mafioso nem sempre significa que você está totalmente seguro. Frankie Boy Cali era o chefão responsável pelos Gambino em 2019, mas ele não conseguiu chegar até 2020. Um dia ele estava relaxando em sua mansão em Nova York, quando escutou uma batida muito alta, vinda do lado de fora. Ele foi investigar o que tinha acontecido e percebeu que uma caminhonete tinha colidido diretamente com seu Cadillac. Mas antes que ele pudesse reagir, bom, essa parte eu vou deixar para vocês imaginarem. Se Cali estava tentando realmente se manter discreto, quem teria algum motivo bom o bastante para ir atrás dele? Bom, acontece que ele não foi derrotado pelos agentes da lei, nem por um gangster rival, porque Cali foi derrubado por um total desconhecido. Anthony Comello, de 24 anos, foi preso e condenado pelo crime. Comello era obcecado por teorias da conspiração, e ele achava que Cali pertencia a uma seita secreta que manipulava o governo dos Estados Unidos. Por mais que Cali gostasse dessa ideia, ele certamente não tinha esse tipo de poder. E então foi assim que um dos mais poderosos chefões de uma das famílias criminosas mais famosas foi derrotado por um lobo solitário, enfraquecendo ainda mais a já meio falida máfia norte-americana. No entanto, enquanto a máfia norte-americana não passa de uma sombra do que costumava ser, do outro lado do Atlântico, na Itália, a história é bem diferente. Existem 3 grandes organizações na máfia italiana: a máfia siciliana, a Camorra e a 'Ndrangheta. E talvez essa última seja a mais poderosa de todas as organizações, da qual você nunca ouviu falar. Mas quão poderosos eles são? Bom, somente em 2013, eles eram uma empresa com o maior faturamento de toda a Itália, fazendo mais de $53 bilhões naquele único ano. Por incrível que pareça, isso é quase que o dobro do faturamento do McDonald's no mesmo ano. Parece que a máfia dos hambúrgueres não é pária para os italianos. E esses bandidos também são um pouco mais sofisticados do que seus parentes norte-americanos. Durante a pandemia do Covid-19, os negócios na Itália foram severamente impactados e muitas pessoas passaram por dificuldades. Então, adivinha só quem apareceu para ajudar? Surpresa! A máfia! Os mafiosos podiam ser encontrados nas ruas de Palermo, no sul da Itália, distribuindo comida para as pessoas e concedendo empréstimos a pequenos negócios que precisavam. Oh, que adorável! Só que não. A máfia não faz nada de graça. E quando chegou a época das eleições locais acontecerem, o senhor mafioso procurou todas as pessoas para quem ele tinha oferecido ajuda e exigiu que elas votassem em seu candidato favorito. De repente, os pequenos empréstimos se tornaram um influenciador no resultado das eleições. Além disso, uma vez que a máfia tenha colocado seu dinheiro em um negócio, eles começam a tomar o controle sobre tal negócio e o usam como uma forma de lavar dinheiro sujo. E eles também não costumam mirar baixo. Existem evidências convincentes de que a 'Ndrangheta conseguiu se infiltrar no sistema de saúde da Itália.
O plano do governo italiano para a pandemia focava em fazer com que os trabalhadores de saúde fossem vacinados o mais rápido possível. Mas os números da primeira onda de vacinas são extremamente altos na região sul, onde a máfia tem o maior poder de ação. Então é provável que os mafiosos estivessem coagindo os funcionários do sistema de saúde a priorizarem a vacinação de pessoas próximas a eles. Isso significa que as vacinas estavam sendo aplicadas em políticos, advogados e juízes corruptos, em vez de em pessoas idosas e vulneráveis, o que trouxe consequências devastadoras mais tarde. Os mafiosos italianos não estavam satisfeitos somente em tomar a vacina das pessoas. Assim como seus parentes norte-americanos, eles estão mais do que qualquer coisa atrás do dinheiro das pessoas. E eles se inspiraram em um dos maiores esquemas da máfia dos Estados Unidos para fazer isso. Olha só, lá em 1980, Michael Iupidon Francese operava um golpe absurdamente lucrativo. Graças a uma rede inteligente de empresas de fora do país, ele fornecia algo entre 1/3 e metade de todo o combustível da região metropolitana de Nova York. E ele não pagava nenhum imposto sobre nada disso. E nós estamos falando da venda de mais de 500 milhões de galões de gasolina todos os meses. Por isso, alguns relatórios apontam que Iupidon faturava estupendos 10 milhões de dólares toda semana. Caramba! Voltando para a Itália, 20 anos mais tarde, nós finalmente chegamos ao empresário italiano Vito Nicastri. Você deve se lembrar que eu falei dele no começo do vídeo. Nicastri já havia acumulado um enorme montante de dinheiro com a indústria energética, mas gasolina é coisa do passado. Em vez disso, Vito entrou para o setor de energia renovável, mais especificamente, usinas eólicas. Investigadores alegam que Nicastri estabeleceu relações com os mafiosos para expandir o seu poder e suas posses. Em pouco tempo, ele aparentemente estava tão enrolado com a máfia que todo o seu negócio de energia estava se tornando um grande esquema de lavagem de dinheiro sujo. Mas ele foi encontrado e preso, e um total admirável de mais de 1,3 bilhões de dólares em bens foram apreendidos. Isso com certeza é muita coisa, mesmo para um cara cujo apelido é o Senhor do Vento. Apesar de, no fim das contas, não terem sido capazes de provar a sua vasta ligação com a rede da máfia, foi descoberto que Nicastri tinha um tal de Matteo Messina Denaro em sua folha de pagamento. E, por um acaso, Denaro é um dos chefões por trás da máfia siciliana. E essa é uma relação bastante complicada de se ter. Denaro estava em fuga desde 1993, depois de planejar diversas explosões por toda a Itália. E ele continua seguindo firme na lista internacional de bandidos mais procurados. Não é nenhuma surpresa dizer que ele não estava de forma alguma envolvido com as usinas eólicas por conta dos benefícios para o meio ambiente. Assim como Nicastri, ele só estava interessado na grana. Veja bem, a União Europeia exige que todos os 27 países membros, incluindo a Itália, tenham pelo menos 1/5 de seu consumo de energia oriundo de fontes renováveis. Então o governo italiano começou a distribuir muito dinheiro para as empresas, para que elas construíssem usinas eólicas. Assim, essas empresas se tornaram maneiras fáceis e baratas para a máfia fazer lavagens de dinheiro. E os motores desse negócio continuaram rodando, ou girando, se você preferir. As autoridades responsáveis por fazer todos os procedimentos legais de fiscalização dessas empresas são mais folgadas do que calças velhas que minha sogra usa para esconder o seu traseiro gordo. Isso significa que a máfia conseguiria operar o seu esquema relativamente livre de qualquer amolação. Imagine por um segundo que você é um mafioso. Existe uma nova indústria lucrativa que não está sendo vigiada por nenhuma autoridade e que está sendo financiada pelo governo. Isso é bom demais da conta. Mesmo assim, essa indústria ainda tem uma perspectiva de crescimento, com ganhos estimados em quase 200 bilhões de dólares até 2025. Isso está ficando cada vez mais atrativo para a máfia. Embora a gente não saiba quanto dinheiro investido veio efetivamente da máfia, mais de 92% das usinas eólicas da Itália ficam nas ilhas e na região sul, que são as áreas de maior atuação da máfia. E se eu tivesse que apostar, eu diria que é muito dinheiro. Mas o que acontece quando os concorrentes legais instalam usinas eólicas nos territórios da máfia? Bom, um empresário local chamado Salvatore Moncada fez isso. E em 2007, incendiários colocaram fogo em uma de suas usinas, causando um prejuízo brutal de mais de 4 milhões de dólares. Caramba! A máfia certamente está por trás desse ataque. E a ordem pode muito bem ter vindo de Vito Nicastri. Então, a máfia italiana está infiltrada em indústrias que as pessoas normais como você e eu precisam utilizar todos os dias. E o mais louco disso tudo é que isso se aplica até mesmo à comida dentro de sua geladeira. É isso mesmo. A máfia fez escandalosos 22,4 bilhões de dólares somente com a indústria alimentícia em 2018. E seu grande esquema é tão simples e tão totalmente legítimo que eu me pergunto como é que os oficiais não perceberam isso antes. Tudo isso foi graças à crise financeira em 2008. A economia italiana foi dilapidada. Então, o governo começou a financiar terras agrícolas com preços com descontos criminosos para tentar acabar com as dívidas. A bagatela de 40 mil dólares podia render uma área de mais de 2.500 campos de futebol de terreno no país. Mas o problema é que com preços criminosos, você vai atrair apenas mais criminosos. Então, depois de comprar a terra por um preço barato, alguns mafiosos espertinhos descobriram que também podiam pedir ao governo até $1 milhão em subsídios agrícolas, uma vez que eles tivessem o terreno. Isso literalmente significava dinheiro de graça.
É claro que esses subsídios agrícolas não foram usados para melhorar as fazendas. Na verdade, as áreas agrícolas da máfia geralmente são áreas totalmente inseguras. Isso porque os mafiosos podem faturar todos os anos mais de 20 bilhões de dólares com contratos de despejo, simplesmente enterrando lixo tóxico em suas terras. Legal, hein? Acho que não é necessário dizer que isso é péssimo para os animais que compartilham essa mesma área. Em 2008, o rebanho de búfalos de 66 laticínios teve que ficar em quarentena quando altos índices de dioxina foram encontrados no leite. Dioxina é um composto químico que foi associado a diversos problemas graves de saúde, e o escândalo fez com que as vendas de mussarela caíssem em mais de 50% em toda a Itália. E todos os indícios apontam para Camorra, a família mafiosa que assumiu o controle do descarte de lixo industrial na região de Nápoles e transformou o lugar em seu próprio lixão pessoal. Tinha que ser o queijo. Mas laticínios contaminados são apenas a ponta do iceberg. A fraude dos alimentos tem tomado todos os tipos de comidas mais comuns da Itália há anos. Membros da máfia já foram encontrados comprando azeite barato na África e desodorizando o produto com agentes químicos para se livrarem do cheiro e do sabor estranhos. Eles então reembalavam o produto como se fosse uma marca italiana mais cara de azeite extra virgem, antes de enviar a carga para ser vendida nos Estados Unidos. Por sorte, o azeite adulterado foi descoberto antes que o plano pudesse ser concluído. Mas essa foi apenas uma das tentativas. E o azeite de oliva está longe de ser o único problema. Eles também tentaram falsificar mais de 40 mil galões de vinho tinto barato em um esquema parecido, colocando um rótulo mais caro nas garrafas e tentando vender o produto como sendo o mundialmente famoso Brunello de Montalcino. E eles poderiam ter ganhado substanciais 5 milhões de dólares de lucro. No entanto, o vinho foi encontrado pela polícia de Toscana e o esquema foi desfeito. Infelizmente, no entanto, nem todos os esquemas da máfia são desfeitos tão facilmente. Eles também são conhecidos por colocar ácido cítrico em frutos do mar estragados, para encobrir aquele cheiro de podridão antes de vender o produto. Eca! E isso não é tudo, porque eles também clareiam artificialmente queijos baratos com... detergente, para ser vendido como mussarela. Acho que eu vou vomitar. Depois de toda a polêmica da pizza com abacaxi, acho que podemos concordar que ninguém quer uma pizza com detergente. A essa altura, é seguro dizer que a máfia italiana não está nem um pouco preocupada em colocar a saúde das pessoas em perigo se for para fazer dinheiro rápido. Mas eles também podem ficar muito felizes em fazerem parcerias com outras máfias. Em 2014, a 'Ndrangheta foi exposta por se associar aos Gambino e aos cartéis mexicanos para tentar contrabandear produtos ilegais para Nova York, subornando os fiscais do porto com mais de 275 mil dólares para que eles fizessem vista grossa. Eles queriam levar mais do que 500 quilos de contrabando para dentro da cidade, escondidos em caixas de peixe congelado. Outros carregamentos foram encontrados até mesmo na Malásia e continham mais de 7 milhões de dólares em produtos ilegais. De fato, um pouco mais perto de casa, a 'Ndrangheta controla incríveis 80% das rotas de contrabando ilegais da Europa, o que significa que praticamente nada entra ou sai sem seu conhecimento. Esse comércio europeu sozinho é o responsável por sua maior fonte de renda, fazendo mais de 27 bilhões de dólares todos os anos. Então, sim, a máfia norte-americana pode estar significativamente menos poderosa hoje em dia, em comparação ao que foi no passado. Mas a máfia italiana está tão bem estabelecida que é até difícil imaginar o futuro da Itália sem eles. Recentemente, em 2019, a polícia prendeu mais de 300 pessoas sob a suspeita de serem membros da 'Ndrangheta, de forma assustadora. Entre eles estavam um prefeito, um oficial do partido político e até um comandante da polícia. Mas será que essas prisões vão fazer muita diferença? Essas são apenas algumas maçãs podres, mas a corrupção está por todos os lados. Quando uma pessoa é presa, uma outra aparece na hora em seu lugar. É como um grande jogo de caça aos mafiosos que nunca tem fim. E eu tô começando a achar que eu devia ficar quieto. Acho que eu já falei demais. E nunca se sabe quem pode estar ouvindo. Caramba, nós conseguimos chegar vivos ao fim do vídeo de hoje. Mas e você? Qual desses negócios obscuros da máfia mais te surpreendeu? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.